eu sou a Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre os biomas do Brasil. Vocês devem perceber que o Brasil não tem uma uniformidade, ele não é todo igualzinho. A gente tem paisagens muito diferentes e essas paisagens, elas estão muito ligadas aos nossos biomas. Para a gente entender um pouquinho o que são os biomas, né? Eles são conjuntos de vegetações e espécies animais que vão estar, se localizando em um espaço específico. Ou seja, a gente está falando de um conjunto de vida, de vegetação e animais. E a gente vai entender um pouquinho onde eles se localizam no Brasil e mais ou menos o porquê. Aqui, primeiro, se a gente olhar aqui para o nosso mapa, o primeiro que a gente já vê aqui em grande destaque é o nosso bioma Amazônia, A Amazônia, ela tem algumas características específicas, como uma floresta equatorial. Por que ela vai ser uma floresta equatorial? É porque aqui a gente tem o clima equatorial. E o clima equatorial, ele é muito quente e muito úmido. Isso favorece uma biodiversidade. Então a gente tem aqui a floresta equatorial, que ela é muito biodiversa. E ela é perene. O que está significando aí esse perene? Ela é constante, ela não vai ter um momento em que as suas folhas caem, que você vai ter ali um processo onde aquele verde todo vai se desfazer. Não, até porque você tem certa estabilidade em relação ao clima, porque vai estar sempre, durante boa parte do ano, o ano inteiro, quente e úmido. E isso favorece esse tipo de vegetação. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos de uma floresta mais densa. E aí, como é que está relacionado com a sua fauna, Ou seja, com os animais que fazem parte desse bioma que vive, que é o seu habitat. Eles são macacos, aves, insetos, onças, ou seja, a gente tem uma diversidade muito grande de animais que vão estar vivendo dentro dessa Amazônia. Vale lembrar também que nós vamos ter aqui rios, A gente tem a bacia amazônica aqui, que é muito importante também para a manutenção desse tipo de bioma nessa área. Outro bioma que a gente vai ver aqui é aqui bem próximo, que é o bioma Pantanal. O bioma Pantanal, ele é bem específico por ter áreas alagadiças, Então, que tipo de vegetação a gente encontra no Pantanal? A gente encontra matas e higrófilas. O que são higrófilas? É uma classificação de vegetação, de plantas, que se adaptam a meios aquáticos. Então, devido a você ter áreas alagadiças, você tem um tipo de vegetação que se adaptou àquele meio. Então, esse tipo de vegetação se adequa aqui no Pantanal. Lembrando pra gente que o Pantanal, ele acaba ficando aqui, entre esses dois biomas, que vai ser o bioma Amazônia e o Cerrado, Então, você tem aqui essa mistura dos dois. Você tem, então, matas, higrófilas e cerrados, mostrando pra gente que o bioma Pantanal, ele também é muito diverso, Ele também tem muita diversidade. Conforme você vai passando das áreas mais secas para as áreas mais úmidas, você vai tendo essa diferenciação de vegetações, uma de cerrado até a gente chegar nas higrófilas. E que tipo de animais vivem aqui no Pantanal? Nós vamos ter, por exemplo, répteis, mamíferos, vamos ter peixes, ou seja, a gente tem ali uma quantidade bastante diversa até de animais que vão estar aí nesse espaço. Lembrando, por exemplo, que cultivar esses biomas são muito importantes, inclusive para que a gente não venha a ter espécies em extinção. Então é muito importante manter o habitat desses animais. Outro que nós vamos ver aqui, seguindo nessa sequência, vai ser os pampas. O que nós temos nos pampas, Os pampas, eles são bastante característicos do sul do nosso país e eles vão ter gramíneas. A característica mais básica dessa paisagem é ser aqueles campos gramados e ele é muito bom, por exemplo, para você criar gado. Já que é uma área mais plana, que a gente consegue ter, nesse caso, pastagens muito boas e um clima favorável para se criar o gado, a pecuária. Mas os animais que fazem parte dessa fauna, a gente pode colocar o seguinte, que são naturais dessa fauna, são a capivara,
o veado, a lontra, entre outros. Então a gente percebe que se a gente seguir nessa linha aqui do oeste, né, para o sul, a gente vê que vamos mudando cada vez mais o tipo, né, de vegetação e o tipo de animais que vivem em cada habitat. Se a gente for olhar desse lado de cá, o cerrado, ele tem uma característica específica de ter vegetação, da sua vegetação ser de árvores de médio e pequeno porte. O cerrado, ele se localiza em boa parte aqui do nosso território brasileiro. E ele é característico desse tipo de árvores por conta também do seu solo, considerado como latossolo. Ele é mais ácido e isso acaba fazendo com que as árvores tenham esse tipo de porte mesmo, pequeno e médio. Então você não consegue desenvolver árvores muito altas devido a isso também. Esse solo, deve lembrar também, ele acaba sendo um pouco pobre, porque ele sofre um pouco de intemperismo. Então isso também acaba sendo um facilitador para esse tipo de vegetação. Vale lembrar também o tipo de fauna que nós vamos encontrar aqui. Vamos ter lobo-guará, capivara, tamanduá, entre outros. A gente percebe que o bioma cerrado é onde a gente também coloca bastante da pecuária, né, ligada ao setor agroindustrial que temos no Brasil. E isso acaba sendo um pouco relacionado, né, com vamos preservar essa natureza e essa fauna, porque você tem ali uma grande ocupação para fazer agronegócio ligado tanto à pecuária quanto à plantação de soja, de milho. E aí a gente fica sempre pensando sobre a sustentabilidade desse bioma. Outro ponto, que é outro bioma, na verdade, é a caatinga. A caatinga, ela se situa aqui no nordeste do Brasil e ela tem como vegetação xerófila e caducifólia. O que é uma xerófila? Xerófilas são vegetações que se adaptam a espaços que têm pouca água. Então, essas vegetações, elas geralmente seguram a água dentro do seu caule, tem menos folha. Por exemplo, cactos. Cactos não vão ter folhas, vão ter ali espinhos. Então, quanto menos folhas tiverem, quanto mais folha, mais você perde água para o meio ambiente. Então, esse tipo de vegetação, ele busca, na verdade, segurar segurar a água. Então, você vai ter menos folhas nessas vegetações, a vegetação vai ter o caule mais rígido, mais grossinho para segurar essa água. E caducifólia, que aparece também aqui no cerrado, isso daqui está dizendo para a gente que são vegetações que perdem a sua folha num período do ano. Então você tem ali bonitinho a vegetação com as suas folhinhas, mas no período ali que você vai para o outono, você tem a queda dessas folhas. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa na floresta amazônica, que não vai perder essas folhas, não vai ficar sem elas. Outra vegetação que temos aqui como bioma, né, na verdade, é a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela vai se situar em boa parte, né, do nosso litoral brasileiro, pegando desde lá do Nordeste até o Sul. E o que é importante a gente pensar da Mata Atlântica? É que ela é uma floresta tropical, ela se situa ali naquele tropical muito influenciado pela umidade, né, da maritimidade que nós temos aqui, devido à sua proximidade com o litoral. E ela tem tipo de folha que é considerado como latifoliada. O que é isso? São folhas largas. Como ela tem bastante umidade em toda essa parte, ela não precisa segurar a água dentro dela, como, por exemplo, no bioma caatinga. Ela pode sim perder água para o meio ambiente. Então as folhas dela são mais largas. Ela vai fazer com essas folhas o que a gente chama de evapotranspiração. É quando a planta libera a água do seu corpo. É mais ou menos como se fosse o suorzinho das plantas e que vão ser dispersados dentro do meio ambiente. Essas folhas vão ser latifoliadas, como eu disse, mas tem um problema. Esse bioma ele é muito desmatado. Por quê? Porque toda a parte, né, que nós temos de litoral foi ocupada para fazer urbanização.
Nós começamos a ocupar historicamente o nosso país pelo litoral e o processo de urbanização fez com que a gente perdesse bastante da vegetação da floresta de Mata Atlântica. Então, está aí uma das vegetações mais desmatadas do nosso país. A fauna que encontramos na Mata Atlântica são as seguintes: mico-leões, arara azul e onças pintadas, entre outros. Para fazer aqui um resumo, sobre o que vimos, nós falamos sobre biomas do Brasil, te mostrei as características do bioma Amazônia, Pantanal, Pampas, sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, a Mata Atlântica. Te falei sobre a necessidade de preservação ambiental desses biomas e onde cada um deles se localizam. É muito importante a gente entender cada vez mais sobre o nosso território brasileiro, sobre o nosso país, para que a gente possa cuidar do meio ambiente e ter, continuar tendo essa biodiversidade. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.